É, chegamos ao fim. Então, bora fazer nosso último bordão aqui, né? Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e, obviamente, mais um vídeo aqui no canal. Senhoras e senhores, hoje, mano, foi um dia completamente louco e especial pra mim. Tivemos um final muito divisível, muitas pessoas detestando, outras gostando, outras aceitando. A live lendo foi uma bagunça porque o Manga Plus caiu, o site não voltava nunca. Pra fechar com chave de ouro, simplesmente o Link apareceu na live e participou com a gente em call. A gente falou muito sobre o final. Pô, mano, eu tô realmente sem reação com tudo que aconteceu hoje, tá? Mas é claro, eu precisava vir aqui e falar sobre tudo que eu achei, né, desse capítulo. Sobre o fim da minha obra favorita. Ó, longe de mim, eu não tô aqui pra querer convencer ninguém não. Mas já vou adiantando que eu gostei bastante do final, tá? Mesmo possuindo ressalvas. Agora se ficou estressado, relaxa, respira. Vem aqui comigo, bora conversar sobre esse capítulo. Bora. Depois vocês me xingam, pode ser? Brincadeiras à parte, bora lá, já enrolei muito. O capítulo 232 recebeu o título de Obrigada, Chainsaw Man. E olha, eu fiquei bem em choque, pois de fato aconteceu o reset. Eu jurei que essa última página aqui do capítulo 231 seria alguma espécie de flashback ou até mesmo uma licença poética do autor mostrando pra gente que o Denji está sem o Pochita, ou seja, que ele está sozinho outra vez, por isso o foco ali na casa do início da sua jornada. Então sim, eu fui muito pego desprevenido com isso daqui, a gente realmente teve um reset geral. Ou também, talvez, uma criação de outro mundo, né? A gente não sabe ao certo. Logo de início, acompanhamos o Denji acordando e cuspindo em sua mão sangue. E aí a gente tem a revelação, né? De fato, ele tá com tapa-olho, ele tá com problema de saúde, de coração na mãe. E ele relata que ele sentiu que estava no meio de um sonho, que ele não sabe dizer se ele foi bom ou ruim. Uma fala que até mesmo conversa com esse final, tá? Sempre possuindo essa visão muito cinematográfica, temos esse painel muito bonito aqui, tá? Que demonstra, né, esse vazio, essa solidão que o Denji sente. E aqui praticamente temos um paralelo direto com os primeiros episódios da obra. Vai ser assim durante todo o capítulo, inclusive. Nosso novo Denji diz que ele queria ter mais sonhos bons, comer com uma garota e jogar videogame. Mas ele vai além, ele queria ter um cachorro também. Pra machucar ainda mais essa ferida de que não temos mais o Pochita, né? Essa figura da porta já não trazia mais tanto medo aqui na parte 2, agora ela soa de novo muito assustadora. A Yakuza bate a porta, o Denji vai até a Yakuza pra fazer mais um trabalho. E bom, acontece o que já estávamos esperando, caso acontecesse um reset, né? O demônio zumbi controla a Yakuza, acaba atacando o Denji e ele está prestes a morrer. O personagem, muito ferido, começa a aceitar que este será seu fim. No final das contas, nada de bom aconteceu durante toda a sua vida. Mas diferente de antes, aqui tem uma aceitação. Ele sente que aquele destino é algo que um cara como ele merecia. Porém, para nossa surpresa, olha só, a Power aparece e começa a cacetar um monte de zumbi. E é tragicômico, né, o Denji dizer que pelo menos o último sonho dele é vendo uma mulher nua. Só que isso não é um sonho, de fato a Power está ali, a possessa do sangue que a gente tanto conhece, cacetando e destruindo todos os zumbis. Se divertindo um monte, afinal de contas, seus inimigos eram muito mais fracos que ela e ela poderia consumir uma porrada de sangue ali. E não dá outra, ela derrota todos os inimigos e meio que salva o Denji. Ela diz que o cheiro dele lembra de um cachorro e ela gosta de cachorros. Assim ela propõe um acordo. Ela vai dar a vida ao Denji, mas em troca ele será dela para sempre. Isso não tem conexão nenhuma, mas eu realmente gosto muito da forma que o Fujimoto trata nudez em Chainsaw Man. É sempre algo mais modesto, mais artístico. Quando há sexualização, ela sempre carrega um texto junto com ela. Enfim, enquanto a Power estava realizando esse contrato, correntes vão até ela. Bom, sabemos quem usa corrente, né? Aconteceu um reset, então é óbvio que o controle existiria, né? Temos um pequeno vislumbre do visual da Makima e a gente já percebe que não parece ela. Ela diz que atacou a Power e o Denji ali, pois pensou que fosse o demônio dos zumbis. Mas ela repara que não. Eles foram os que mataram aquele demônio, então eles poderiam ser bem úteis. Apontando um dedo para cada um, ela diz que de hoje em diante eles pertencem a ela. E é óbvio que a Power fica muito irritada com isso. Pô, quem tem o direito de falar isso a ela? Ela faz uma arma, parte pra cima e se gaba, dizendo que ela consegue até mesmo bater de frente com deuses. Aqui temos, olha só, a Nayuta dizendo bang. Parando pra pensar, faz total sentido ser a Nayuta. Aquela Makima completamente distorcida pelo desejo de obter o Chainsaw Man não existe mais, não tem como ela existir. O Pochita não existe mais.
Então me pegou desprevenido, mas faz total sentido mesmo. E olha, ainda bem que era ela mesmo, tá? Porque o arco da Makima tá muito fechadinho, muito perfeitinho do jeito que tá. Percebemos que a resistência da Power não adiantou de muita coisa não, pois a partir da interferência da Nayuta, ambos os personagens já estão trabalhando na segurança pública. E olha que alívio ver os cachorrinhos ali também, pô. Aqui não temos nosso trio predileto, mas eu acho que é melhor assim, pois se o Aki não está na segurança pública, significa que talvez a sua família não tenha sido assassinada. Não há por que ele ir atrás de uma vingança, ele pode viver uma vida feliz. Então eu sei que muitas pessoas podem ter ficado com saudade do Aki, mas eu gostei disso, muito. Nayuta pede para que os dois matem um demônio que apareceu na escola. Ela não pode fazer aquilo, já que ela tá muito ocupada. E sim, o muito ocupada dela é jogar videogame. É legal perceber que o Meowzinho tá no ombro dela. E é mais legal perceber que o Denji olha para aquilo e fala que deve ser legal jogar videogame. Um outro sonho seu sendo destacado aqui, né? E a Power se mostra um tanto incomodada com a ideia de que o Meowzinho, seu gatinho, se apegou e muito com a figura da sua chefe. Pô, isso não pode acontecer, o Meowzinho é dela. Só com isso, a Power, que é a Power, diz que aquela mulher deve ser o demônio do controle. Muito bom que o Denji só fala, tipo, deve ser divertido ter a sua cabeça, porque, né, a cabeça da Power sempre ecoando, mas ela realmente acertou. Tipo, esse diálogo é bem curtinho, mas ele é interessante, pois brinca, né, com tudo o que aconteceu na parte 1. Com todo esse mistério que a gente nunca imaginaria que a Makima era o demônio do controle. A gente sabia que ela era uma coisa de ruim, mas não do controle. E aqui, bum, a charada foi matada em uma fala, praticamente, em uma atitude. Mas a Power responde, o Denji dizendo que não é divertido. Mas aquela mulher, ela possui Meowzinho e um monte de cachorro ao lado dela. Já a possessa só possui o Denji. E ele não é nada fofo. O Den já avista alguma coisa e pede pra Power fazer uma arma pra ele. Temos um vislumbre de um demônio que parece um demônio aranha ou caranguejo, não sei. Sua parceira pergunta qual que vai ser o pedido de hoje e nosso personagem diz que da última vez foi um achado, então ele queria uma motosserra dessa vez. E bom, tá aí o Denji pegando uma motosserra em suas mãos. O que abre duas opções para a gente aqui. A primeira delas, e eu acho que a mais certeira, é que o Pochita nunca foi o demônio da motosserra. Sempre houve um mistério atrás dele, a gente sabe disso. Eu realmente acreditei muito que ele poderia ser o da vida, do nascimento, algo do tipo. Mas não faria sentido acontecer um reset a partir disso, sabe? O Link na live trouxe uma teoria muito interessante, dizendo que o Pochita pode ser o demônio do esquecimento. O que, né, justificaria o seu poder, justificaria ainda mais o medo dos demônios, e também conversaria de forma redondinha com todo o texto da parte 2, que também gira bastante em esquecimento. Então, consequentemente, o conceito de motosserra não foi apagado. Ou também, tem a outra opção que também pode ser bastante lógica, é que, bom, igual com as bombas, criaram novamente as motosserras. Então, pode nascer sim outro Pochita. Mas será outro e de nada vai se relacionar com o Denji. De qualquer forma, essa ideia foi muito legal de ver, velho. Com mais paralelos da parte 1 agora, tanto do Aki quanto do próprio Denji no início da história, os personagens derrotam aquele monstro e o Denji avisa os civis que agora está tudo bem. E ele ressalta para ninguém tocar nos corpos e nem no sangue, o que lembra muito, né, a fala do Aki. E percebemos que depois desse aviso, tá tudo ok. Os estudantes saem da escola para se divertir, para jogarem bola, e o Denji, olhando para aquilo tudo, diz que ele queria ter ido pra escola também. E aqui, mano, é foda. Eu vou destrinchar mais pro final, que eu senti tudo aqui, mas quando eu vi esses painéis eu fiquei maluco. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Achei muito bonito. O Denji avista a Asa e o Kokopi, ou Bucky, pula em seus braços. Uma cena bem familiar, né? Denji fica sério, preocupado, pois afinal de contas aquilo é outro demônio. Ele alerta a Power pra eles fazerem alguma coisa, só que ele percebe que ela tá ali bebendo sangue. Então, ele vai ter que fazer aquilo sozinho, né? Então o garoto começa a sair correndo com sua motosserra, ao mesmo passo que a Asa está caminhando, prestes a tropeçar. Denji observa tudo aquilo enquanto continua correndo. Perceber que ela está prestes a cair no chão. O garoto solta sua motosserra e segura sua mão, a puxando para ele nesse painel duplo maravilhoso. E isso daqui é muito poderoso e resume todo esse desfecho, né? Denji abdica de sua arma. Denji abdica do simbolismo de uma motosserra para esticar sua mão, para salvar alguém. Uma atitude feita não por ser um caçador de demônios insano ou muito frio, mas principalmente por ser humano. E isso daqui é um belo resumo do que o Pochita quis fazer e que ele comentou. Ele agiu como um adolescente normal.
longe dessa sanguinolência ou dessa tentativa de buscar um heroísmo na figura do Chainsaw Man. E assim como o capítulo anterior, esse quadro aqui também ressalta toda essa metalinguagem do Fujimoto. Essa ideia de que ele não necessariamente precisa estar preso a uma única obra, a Chainsaw Man, para ter um futuro. É uma despedida, tanto do Denji quanto do autor. E para falar a verdade, nem um pouco melancólica. Sem contar que esse simples gesto muda toda a história da Asa. Já que agora ela não vai ter cometido esse erro, ela não vai ter matado o Buck. Consequentemente, a Yoro nunca vai possuir seu corpo, já que ela não vai cair naquela mesma armadilha. Os dois personagens ficam muito tímidos com toda a situação. O Denji desfaz o abraço, diz que foi mal, e a Asa, ainda tímida, agradece ao Chainsaw Man. Quando ela diz isso, o coração do Denji bate mais forte, e a gente percebe que o coração dele tá meio estranho, porque parece um pouco Pochita, né? O Denji acha estranha aquela alcunha, mas logo a garota explica que ela disse isso pois há pouco tempo atrás ele estava lutando com uma motosserra. Então foi uma simples associação. De qualquer forma, foi estranha a reação do Denji, né? O Fujimoto, ele gosta de cutucar. Será que ele quis dizer alguma coisa além do que já sabemos? Ainda fica difícil de sabermos. Os dois personagens ficam se encarando, meio sem saber o que falar. Logo, ela se despede e corre até sua turma para brincar junto com o Buck. O Denji até tenta avisar do demônio ali, mas logo a Power já chega falando que tá com fome, que quer comer alguma coisa. O Denji, ainda um pouco tímido, diz que há pouco tempo atrás ele sentiu o coração dele fazendo um badump. E é muito bom a Power dizendo tipo, isso é a doença do badump, pô. Gabando que ela sabe disso, pois ela tem conhecimento médico. Se por acaso o Denji comprar uma comida pra ela vai acabar curando ele disso. E sobre essa ceninha aqui, pode sim estar relacionada a algum final aberto que o Fujimoto queira deixar ali, mas também pode ser algo mais relacionado com emoção, sabe? O Denji ficou emotivo ao ouvir aquele nome, a ver uma garota agradecendo pela sua ajuda. Mas de qualquer forma, esse próximo painel aqui é muito forte, mano. O Denji observa a Asa brincando com seus colegas, e sua reação é um tanto serena. Talvez uma reação semelhante quanto a nós leitores, de alguém que não sabe ao certo como deveria agir ali, como deveria reagir a tudo aquilo. Ele queria frequentar a escola, mas essa não parece ser sua realidade. Talvez gostaria de falar mais algumas coisas com aquela garota, mas existe alguma brecha ali? Ele pertence a este mundo? São muitas perguntas, e sinceramente, não há por que ter pressa em saber qual é a resposta definitiva para isso. Eu enxergo um Denji mais maturo aqui. Ele encara aquilo como um lugar seguro, a qual ele gostaria sim de participar. Mas não vejo que há necessariamente lamento. Sinto apenas que ele entende que ele possui um trabalho a ser feito. É como se fosse o olhar de um garoto que possui sim seus sonhos, seus objetivos, mas que ele não se sente um escravo deles. Talvez não há essa necessidade de pular degraus. Ninguém sabe ao certo o que de fato vai acontecer no dia de amanhã. Talvez não fosse a hora de cruzar com o caminho da Asa. Ou talvez as coisas vão acontecer naturalmente. O que eu enxergo é nitidamente isso. Um personagem que agora não se resume apenas a realizar desejos, se permitindo assim repensar, criar sonhos maiores, formular novas estratégias e obviamente experienciar muitas outras coisas, fazendo tudo isso sendo ele, sendo o Denji. E mesmo que ele seja o Chainsaw Man, é simplesmente porque ele carrega uma motosserra. Talvez essa sobriedade é a vida adulta batendo na porta também. É uma forma do personagem e também da obra ressaltar que o Denji não é o protagonista da história da Asa. Mesmo parecidos, eles não precisam sustentar o relacionamento deles em algo alarmista. O até então último capítulo de Chainsaw Man se encerra com algo muito trivial. Denji se vira, ou seja, ele não vai entrar muito a fundo ali na conversa com a Asa. Junto com a Power, percebemos que os dois personagens estão indo em direção a encontrar alguma comida. E se encerra assim, com a Power comentando sobre o que eles poderiam comer, e o Denji dizendo que ele não tem dinheiro, que vai ter que precisar mendigar para os caçadores veteranos. Desse jeito simples, se encerra. Eu confesso que quando eu li esse capítulo, eu fiquei muito confuso. Confuso primeiro, pois acabou de um jeito que eu pensei que tinha mais páginas, porque quando a gente tava tentando ler, a porra do Manga Plus tava tudo bugado. Então algumas páginas estavam embaralhadas, então tava uma confusão. Então eu fiquei, quê? Acabou? E confuso também porque eu ainda estava tentando digerir o que foi todo esse final. Então, bora lá, bora tirar logo esse elefante da sala e bora falar realmente, né, o que eu achei sobre tudo isso, se é um lixo o final, bora lá.
Acho importante ressaltarmos que o Fujimoto, no início da parte 2, ele deu essa entrevista aqui, a qual ele comenta o quanto que ele gosta dessa ideia de uma história a qual termina sem responder tudo. Na realidade, termina sem responder quase nada. Mas que, principalmente, uma história que termina tendo uma conclusão de um personagem ou da ideia central da obra, né? Então, bom, isso já era um aviso do que seria essa parte 2, né? Vou ser muito sincero, eu não gosto tanto assim de uma ideia de reboot de universo, mas no final das contas é um recurso narrativo um tanto fraco. É difícil você fazer isso e as pessoas gostarem. Quando eu bati o olho no capítulo, pareceu muito fanservice jogado para um lado e para o outro e tudo mais. Porém, quando você para pensar um pouco mais sobre tudo que você leu e toda a jornada da parte 2, e não exclusivamente 2 capítulos, as coisas ganham muito mais camadas e muito mais sentido. Quando eu estava passando as páginas desse capítulo, sempre me via à mente, pô, mas isso aqui parece ser só fanservice por fanservice. Não é pra sentir que tudo que aconteceu foi em vão? E olha, não pra ambos os casos. Bora partir do princípio de que, ok, e se não tivesse acontecido o reset? Se o Pochita se eliminasse e retornasse com todos os conceitos, então Denji e Asa estariam mortos. Talvez não a Asa, pois ela talvez ainda teria a Yoro. Mas bora pensar que, sei lá, ok, deu tudo certo, os insetos tá tudo fraco de novo, os conceitos voltaram, eles não morreram, eles iam morrer, só que a Shi chegou e salvou todo mundo. Fez o transplante de coração no Denji e é isso. Bom, lá atrás, quando citam essa ideia do transplante de coração, o Denji diz que não sente que as coisas vão voltar a ser como antes. Mesmo com o Pochita sendo apagado, nesse contexto, ainda mais considerando que a Terra estaria completamente devastada, eu sinto que o Denji continuaria sendo o mesmo. Alguém preso ao passado, querendo recriar tudo o que aconteceu na parte 1. Igual muitos fãs pensam também. Agora sem a figura do Chainsaw, ele possivelmente se escoraria ainda mais em seus desejos íntimos. Mas e se ele realizasse eles e tudo fosse ainda muito vazio? Ainda nesse contexto, seu vínculo com o Pochita seria apagado, né? Então, algumas memórias ele não teria. Mas será que ele não teria aquele aperto, a dor de ter perdido alguém? Durante toda a parte 2, a gente viu o Pochita tentando conversar com o Denji, tentando o motivá-lo, tentando fazer com que ele corresse mais atrás de seus sonhos, fazendo com que ele entendesse melhor seus traumas, enfrentasse um pouco mais disso. Porém, gente, a parte 2 é muito sobre o Denji cavando cada vez mais o buraco onde ele se meteu. Ele é carregado de traumas, abusos, um contexto insano ao redor dele. Então, mesmo se esforçando, o Denji não conseguia, ele tinha suas recaídas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não entenderam esse desenvolvimento do Denji. É realmente sobre uma tragédia, não é um shonen comum que estamos presenciando aqui. Na realidade, é quase uma subversão desse gênero, né? Nosso herói é falho, carregado de vícios, e se encontra em um loop vazio. Isso muito se relaciona pela ideia de que o Denji não olhava para si mesmo. Empurrou seus traumas para debaixo do tapete. Sonhar, ter desejos é bom, mas agora fazer o que o Denji fez, que é basicamente negligenciar sua vida inteira por eles, aí se torna algo bem perigoso. Quando você chega lá, você não tem ideia se valeu a pena tudo que foi gasto. E aí você vai lá e dobra a aposta. Talvez se eu realizar isso aqui, eu vou ficar feliz. É esse loop que o Pochita viu. A partir da história da Yoro e do pássaro, eu sinto que o Pochita entendeu que, ok, realmente eu ajudei muito o Denji, mas eu prejudiquei muito a sua vida também. Essa culpa existencial do personagem. Ele sabe que o mundo praticamente já era. O seu melhor amigo não vai ter uma vida feliz ali. O seu último tiro foi isso, tentar apagar e fazer com que o Denji possa ser feliz em outro mundo, se ele existir. Você pega a parte 2 no geral, você percebe muito bem tudo isso que eu tô querendo dizer. O Denji cai no fundo do poço, ele aprende certas coisas, mas mesmo assim, ele se vê caindo nas mesmas armadilhas. Ele vai cavando cada vez mais, cada vez mais. É um tipo de escrita muito cruel, mas isso é um desenvolvimento, gente, é um desenvolvimento negativo. É uma espécie de regressão. Não só o mundo estava completamente quebrado, mas a sua mente estava muito quebrada. E tudo isso é carregado até esse reset. Logo, essa sensação de que, tudo foi em vão. Não aconteceu, gente. A realidade é o completo oposto.
Esse final aqui é consequência direto de tudo que a gente presenciou. O Denji não conseguindo olhar pra si mesmo, não tendo apoio também pra isso, ele enfrentar inúmeros traumas, de uma profecia gigantesca estar acontecendo ao mesmo tempo que tudo isso também tá rolando. Sua vontade de nunca estar no presente, sempre no futuro ou no passado. Tanto é que a parte 2 possui inúmeros paralelos com a parte 1, desde seu início até o seu final, inclusive. Então esse reset foi uma consequência. Mais do que isso, a tentativa de Pochita salvar por definitivo seu amigo. É um grande pedido de ajuda que nunca foi verbalizado pelo Denji. Mas, e aí? O Denji tá feliz? Ele vai ser feliz? Eu acho que esse capítulo já evidencia o principal ponto do Pochita. O Denji está sendo ele mesmo. Ele abdicando da motosserra para salvar a Asa. É o maior simbolismo disso. A partir do momento que ele é ele mesmo, acontece o que a Kobeni nos disse uma vez. A vida não vai ser recheada apenas de coisas boas. Também haverá momentos difíceis. Mas a partir do momento em que o personagem possui a sua individualidade e principalmente a respeita, ele consegue sim encontrar um rumo para sonhar mais alto. Não se tornando um escravo de seus desejos. Não negligenciando a si mesmo. Muito é a ideia de que agora o Denji pode crescer. Ele pode se tornar um adulto mesmo. Entender melhor tudo o que ele passa. E lembra daquela fala do Fujimoto? Então, ele concluiu o desenvolvimento mais importante. Principalmente a parte 2, mas agora eu sinto que a obra inteira sempre foi muito sobre personagens. A primeira parte ela tem muito uma introdução de como o universo funciona, pois eu sinto que o Fujimoto precisava desse contexto para ele aprofundar na temática que ele sempre quis trazer. É tudo isso relacionado a sonhos, vícios, solidão, erros. Quando eu vejo esse final, olhando para tudo que aconteceu, eu vejo que todo esse texto está bem escancarado aqui. É uma chance forçada do personagem recomeçar. Quando a gente para pensar, eu sinto que o Denji nunca necessariamente entrou numa etapa de recomeço pós a entrada dele na segurança pública. A inércia de seus aprendizados é um grande indicativo disso. É um final extremamente agridoce. E agridoce no sentido mais diferente quando a gente está falando do Fujimoto. Pois dessa vez a gente teve um final mais feliz do que triste. E isso não é tão comum do Fujimoto. Mas o que é comum é esse tipo de escrita aqui, gente. Todas as obras do Fujimoto possuem um tipo de encerramento semelhante. Com a ideia de deixar pontas soltas, mas resolver a trama principal. Conflito principal dos personagens. É esse o seu foco, sempre foi. Eu acho que como o Chainsaw conversa também muito com a galera de shonen mais comum, né, convencional, eu sinto que as pessoas às vezes criam umas expectativas que não faz muito sentido com essa obra. O autor nunca foi um autor de world building, explicar a escala de poder, explicar como funcionam os poderes, como funciona todo aquele universo. Então meio que era óbvio que a gente teria um final a qual não responderia todas as nossas perguntas. Que na realidade colocou ainda mais perguntas na nossa cabeça, né? Mas mesmo assim, eu fiquei impressionado e realmente em choque, pois eu não sabia direito como reagir, eu não sabia se eu tinha gostado ou não, e agora eu já vejo que eu tô gostando bastante desse final. Pois cara, em uma conclusão extremamente rápida, o Fujimoto conseguiu fazer de uma forma muito apetitosa para mim, pelo menos. Não acho que o auge de Chainsaw Man foi o seu final, não, tá longe disso. No entanto, ele é sim condizente com tudo que aconteceu. Sim, ele conclui os dois principais pilares de toda a história, que era o Denji e a Asa. A Asa agora não estará presa em duas relações, tanto com a Yoru quanto com o Denji. Inclusive eu fico muito feliz sim com a Asa e o Denji não terminando juntos até então, né? Porque apesar de ambos parecerem muito, toda a situação foi nem um pouco saudável. Era importante a Asa ter um momento dela se descobrindo, se socializando mais, entendendo que a vida pode ser muito melhor do que ela já estava acostumada. E o Denji, a mesma coisa, encarando mais a si mesmo, né? Para assim, depois, talvez, se eles se esbarrarem e formarem um casal que, pra mim, combina pra caralho. Eu sinto que tudo que a parte 2 se propôs a discutir, que foi sempre coisas mais introspectivas, tanto do autor quanto dos personagens, eu sinto que tudo isso foi concluído com esse final, gente. Sim, traz esse misto de sensações, a gente não sabe se a gente gostou muito ou odiou pra caralho. Eu só sei que quanto mais eu penso nele, mais eu venho gostando. Eu pensei que só o Araki conseguiria fazer isso comigo, de gostar de um reboot, uma obra. Mas sei lá, eu também acho que o Fujimoto tá conseguindo fazer bem isso. É muito foda, mano, que quanto mais eu paro pra pensar, mais a gente consegue extrair desse final. Até mesmo para um lado de metalinguagem, sabe? A gente para pra pensar, tudo que tá nesse final aqui
são muito dos pedidos dos fãs. Ah, cadê a Power? Traz ela de volta. Ah, cadê a Nayuta? Traz ela de volta. E tudo voltou. E tudo soa desconexo. Tudo soa não Chainsaw Man. É uma maneira muito corajosa do Fujimoto terminar essa história. Também, se a gente para pra pensar no âmbito dos personagens que ali estão vivendo, essa é a vida normal que o Denji queria, essa é a vida normal que o Aki queria, essa é a vida normal que a Asa sempre quis, mas que sempre teve receio de vivenciá-la. Eu não sei, gente, eu só não consigo desgostar desse final. Eu quero ainda reler toda a parte 2 e eu tenho certeza que vou gostar ainda mais desse final com isso. Eu super entendo a reação que vai ser esse final, vai ficar muito dividida a fanbase. Super entendo, de verdade, porque eu acho que esse final subverte muitas expectativas. O mais interessante é que, mesmo ele fazendo tudo isso, e mesmo ele não sendo tão forte, parece que ele se encaixa perfeitamente com todo o contexto de Chainsaw Man. No fim, traz aquele gosto de tipo... É isso que é uma vida normal, tá vendo? Essa sobriedade, essa quebra de expectativas, essa falta de explicações, esse eterno e se, o eterno não sei ao certo o que sentir sobre isso. Sobre a parte 3, eu havia dito semana retrasada que eu achava que seria impossível termos uma parte 3. Eu escorava muito na ideia de que se tivéssemos uma continuação seria um outro nome. Hoje eu vejo que realmente é ainda mais impossível termos uma parte 3, mas temos um final bastante aberto aqui ainda, que há sim muito espaço para spin-offs e continuações. Eu vou ainda trazer outros conteúdos de Chainsaw, eu preciso falar sobre a Asa, eu preciso fazer algumas tier lists, eu preciso reler tudo para fazer um veredito ainda mais destrinchado. Então essa foi a última Fujimasfera, mas não o último vídeo de Chainsaw, tá? Cara, eu não sei colocar em palavras o quanto que essa obra é especial para mim. Tudo que eu passei com essa obra nos meus piores momentos, nossa, eu nunca vou esquecer disso. Então, eu preciso mandar também um obrigado Chainsaw Man, né? Um final completamente inesperado. E sim, novamente, não acho que tenha sido o melhor, o ápice de Chainsaw Man, mas que sim, conseguiu fechar muito bem o principal tema da obra. E sobre as outras coisas que ficaram para trás, que continuemos revisitando toda essa história para tentarmos entender melhor todas as camadas dela. Essa é a sensação que eu mais amo quando eu consumo algum produto de arte. É muito foda quando te colocam para refletir sobre tudo que você vivenciou ali, experienciou. Eu sinto que o Manga Plus frustrou muito a minha experiência por conta de todos os bugs. Mas depois que eu reli com mais calma, cara, tô cada vez mais gostando. Só que ao mesmo tempo me dá uma dor muito grande, porque acabou. Também traz essa sensação agridoce de que isso soa errado, isso não parece ser certo, você não entende ao certo como reagir. E bom, esse era o objetivo do Fujimoto. Independente se você gostou ou não, ele conseguiu fazer o que ele queria. Eu valorizo muito isso quando eu consumo uma história. Ainda falaremos mais sobre esse final, então fiquem sossegados. Mas, se por acaso vocês querem ouvir mais sobre tudo que a gente conversou sobre isso, eu convido a todos a passarem na última live, que inclusive a gente ficou conversando com o Link. A gente falou sobre muitas coisas desse final, mas eu acho que eu consegui condensar a maior parte de tudo que a gente conversou ali. Mas é claro, eu vou trazer mais um vídeo relendo tudo, né? E aí eu vou trazer mais meus pontos, eu quero avaliar melhor o todo. Eu lembro de muita coisa, porque como eu mesmo edito, né? Então eu fico relembrando alguns prints e tal. E também acompanhar semanal acaba fazendo a gente lembrar mais das coisas. Mas eu quero ter essa experiência completa, sem ser semanal, porque o semanal estraga muita experiência. Muito, muito, muito. Principalmente com essa obra, que a gente só entende o todo quando realmente a gente vê o todo finalizado. Só uma coisa, se você não gostou do final, tá de boa, tá? Deixe seus comentários aí, explique por quê. Mas eu realmente convido a todos que não gostaram, que se puderem, releiam a obra. Não tô falando que o final vai ser muito melhor para você, mas só quero enfatizar que ele fará ainda mais sentido com tudo isso. Se o Fujimoto simplesmente se sentiu cada vez mais moído por essa indústria de mangás e simplesmente decidiu encerrar sua obra de uma forma abrupta, eu não sei. Eu só sei que, com o material que temos, eu achei uma conclusão digna que de nada interfere na qualidade dessa obra. Pô, era meio óbvio que eu ia gostar, mano. Eu gosto de Evangelho e pra mim o Fujimoto foi muito uma vibe Evangelho com essa parte 2 e eu amei isso. Então eu bato o martelo, mesmo esse final ter sido sim mais fraco que o da parte 1, eu acho a parte 2 mais bem escrita e mais ousada do que a parte 1. A parte 1 ela é mais icônica, inclusive a Makima é uma vilã definitiva, que está em toda parte, em qualquer parte de Chainsaw a Makima está, isso é insano.
Mas eu acho que o Fujimoto ousou a escrever coisas muito mais profundas e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito, muito interessante. No fim, foi sobre o que ele disse, né? Que a parte 2 seria completamente diferente da parte 1. Eu só espero que o público que não tenha gostado não reaja da mesma forma que aconteceu, sei lá, com o Isayama, com o Ano. No final que você considera ruim não justifica um hate, ameaças de morte para um autor. Isso não existe, gente. Enfim, tô muito ansioso para ver o que o Fujimoto vai cozinhar mais. Pois é sempre válido pontuar isso. Chainsaw Man pode ter sido a sua maior obra no sentido de popularidade, mas o Fujimoto já escreveu Fire Punch, Look Back, Goodbye Eri e muitas outras histórias muito, muito boas. Ele nunca foi um autor de uma única obra e isso me deixa muito tranquilo. E, obviamente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, mas principalmente o que acharam do capítulo. Então, por favor, não se esqueçam de deixar seus comentários aí. Sempre falo que é a partir dessa troca de comentários que a gente consegue engrandecer toda essa temática. E além disso, obviamente, seu comentário ajuda muito, assim como sua avaliação, seu hypar e também seu compartilhamento. Meu muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui durante todas essas Fujimas-feira. Essa parte 2 significou muito mais justamente pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida, sério. Nunca vou esquecer isso e sempre levarei junto com essa obra que eu tanto amo. Quero mandar um salve especial para todos os membros que ajudam de forma financeira todo esse projeto. Sério, gente, isso ajuda muito e eu estou cada vez mais me dedicando para trazer mais recompensas para quem é membro. Quero avisar vocês que eu também estou fazendo mais lives agora na Verdinha. Eu vou assistir algumas obras que eu quero assistir, eu vou assistir outras que membros irão patrocinar de certo modo, né? E que também qualquer um ou outro pode patrocinar. Mas deixando bem claro que lá eu só vou fazer esse tipo de conteúdo, esse react. O restante de gameplay, de tier list, eu vou fazer tudo aqui ainda no YouTube, obviamente. Enfim, acho que eu disse tudo. Meu Deus, que dia, mano. Eu vejo vocês na próxima, sábado vai ter vídeo, acho que amanhã teremos live também, então só fiquem ligeiros, tá? Obrigado por tudo, gente. Amo vocês.